Bem-vindo, pessoal, ao nosso Lumen Academy Podcast. Eu sou o CEO e fundador da Lumen Treinamentos e me chamo Márcio Welter. Falaremos muito sobre desenvolvimento pessoal e profissional em 4 níveis e uma pirâmide. Agora eu convido o Nelson para se apresentar um pouco e falar de quem ele é, e depois a Carol, que serão nossos convidados e também conduzirão diversos dos nossos podcasts aí para inspirar você a ter uma vida cada vez melhor, com produtividade, efetividade, conectado com essa pirâmide que tem 4 níveis. Nelson, vou voltar com você. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Nelson Bianchim, eu sou o Customer Success Director da Lumen. É um prazer imenso poder estar aqui junto com vocês, compartilhando um pouco do nosso conhecimento, inspirando vocês no desenvolvimento pessoal e profissional de vocês. Então, contem conosco, nos acompanhem, que aqui você só vai sair ganhando. E aí, pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Carol Lossister, Head de Conteúdo aqui da Lumen Academy. E aqui vai ser o nosso espaço para bater um papo informal sobre desenvolvimento humano. Então, vamos lá! E queremos que esse podcast seja realmente um lugar onde nós compartilhemos diversas questões sobre desenvolvimento humano em diversas áreas. Então, dentro desse podcast, nós teremos diversas pessoas convidadas a compartilhar realmente conteúdos de transformação e que elas têm vivido ao decorrer da vida delas, entendeu? Em diversos tipos em diversos níveis, em diversos campos da vida. Pode ser propósito, pode ser desenvolvimento humano, pode ser gestão do tempo, efetividade, comunicação, mas nós iremos conduzir estes podcasts nessa pirâmide, que é uma pirâmide com 4 níveis. Eu quero convidar agora a Carol para falar um pouquinho mais do que se trata o primeiro nível dessa pirâmide. Obrigada, Márcio. Gente, o primeiro nível a gente vai falar um pouco de propósito, e eu sei que essa palavra hoje em dia já virou quase esotérica, né? Já está muito subjetiva, o pessoal já está quase fazendo meme do propósito. Mas, na verdade, é algo simples, objetivo e que tem um impacto muito grande, tanto na nossa vida pessoal quanto profissional. Eu acho que o mais incrível dessa palavra é sobre gerar sentido, né? E a gente, como ser humano, para tudo o que a gente faz, a gente precisa de sentido, né? Tem que estar ali claro para mim o porquê de cada coisa que eu penso, faço, contribuo. E o propósito é isso. Se a gente for ver e fazer uma metáfora sobre, ok, eu tenho um desafio enorme, e para esse desafio eu tenho mapa, eu tenho carro, eu tenho combustível, né? Mas eu não tenho destino. É a mesma coisa que eu ter uma pessoa muito motivada sem um propósito. Um carro cheio de gasolina, mas sem um mapa e sem um destino. Não faz sentido. Ao mesmo tempo, pode ser simples, né? Eu, quando dou um significado para cada coisa que eu faço, aquilo também ganha sentido. Então, isso é possível da gente aplicar cotidianamente ao que a gente faz. Eu brinco também que eu, por exemplo, eu sou mãe da Sofia, 5 aninhos, e tem uma coisa que eu não gosto de fazer, que é fazer a lancheira dela. É chato, gente, eu não sei fazer lancheira de criança bem, não me sinto uma boa mãe quando eu faço. Mas outro dia ela me contou que na hora do lanche, ela divide a lancheirinha e também vírus e bactérias, né, pessoal, que é bem o momento do lanche, né? E ali ela faz novos amigos. E ela é tímida. Dentro de casa nada é tímida, ela sobe pelas paredes, mas entendi que na escola ela é um pouco tímida. Então o lanche acaba sendo o momento dela confraternizar, fazer o associar ali dela. E ela disse que quando o lanche é legal, ela faz novos amigos, porque ela oferece um biscoito aqui e outro ali. E quando ela me disse isso, trouxe sentido o momento do lanche. E por causa disso, eu agora fico feliz na hora de fazer o lanchinho dela. Eu trouxe aqui essa história para ilustrar que propósito é isso. É eu saber com clareza o porquê, como significado para mim de cada coisa que eu faço, né? E quando a gente leva isso para o nível de uma corporação, a gente tem o propósito maior, que é o propósito corporativo, a causa para a qual aquele grupo está ali colaborando, né? E quando eu consigo conectar o propósito individual
a gente tem algo que tem muito mais energia, motivação e sentido no caso da direção, né? E porque quando nós falamos de propósito, ele está conectado junto com a autoconsciência, Carol. Você pode falar um pouco mais sobre essa questão da autoconsciência, porque um está interligado com o outro, e por que se eu não deixar propósito? Exatamente. Quando eu tenho essa autoconsciência, né, do meu propósito, a gente na Lumen trabalha muito a questão do accountability, né, da autoconsciência e da autorresponsabilidade. Se eu estou sempre direcionado para o que me pedem para fazer ou para atender alguma expectativa, eu não tenho essa autoconsciência do meu porquê de fazer cada coisa, do meu porquê de entregar o meu melhor numa organização, do porquê de ser a minha melhor versão também em casa, né? Então é por isso que propósito tem tudo a ver com autoconsciência. E temos uma pesquisa, né, Nelson, da Rain Group, que fala que as pessoas mais produtivas e efetivas são as que sabem o que elas querem a curto, médio e longo prazo. Como você acha que isso se conecta com esse propósito e autoconsciência que a Carol acabou de falar aí? Olha, Márcio, o que a gente fala muito dentro do nosso processo de desenvolvimento, né, que nada mais é do que o nosso norte, né? De nada adianta a gente querer melhorar a performance, se desenvolver e fazer curso e treinar e aprender e querer mais e mais e mais, se a gente não tem o nosso norte, onde nós queremos chegar, qual que é o nosso grande destino e o porquê disso na nossa vida, né? Quando a gente consegue vislumbrar e colocar metas e traçar ali o nosso passo para aquele caminho ser mais tangível, isso faz com que tudo que a gente execute, tudo que a gente faz no nosso dia a dia tenha mais sentido para a gente. Seja ali o desenvolvimento, seja a minha gestão, a maneira de lidar, a forma de apresentar, tudo isso passa a ter mais sentido quando você tem ali esse propósito. Assim como a Carol acabou de contar, né? A história da lancheira, né? Talvez, se ela não soubesse disso, a lancheira ia ser lá, putz, mais um trabalho chato que ela tem que fazer, que saco ter que fazer isso, né? Mas não, ela faz porque ela sabe exatamente o impacto, o lugar que ela vai alcançar fazendo o que ela faz. Por isso que quando entendemos essa pesquisa da Rain, a gente consegue entender o porquê que esses profissionais conseguem ter tanto mais sucesso e êxito profissional quando eles conseguem traçar metas de médio, curto e longo prazo, porque eles sabem exatamente o porquê de fazer aquilo que eles fazem. Eu faço isso dessa forma porque eu sei que isso vai me levar nesse norte. Eu tomo essa atitude e faço essas escolhas porque eu sei para onde eu irei chegar. Quando a gente tem esse propósito e essa autoconsciência dessas nossas ações, desse nosso norte que nós traçamos, as nossas ações fluem de uma maneira muito mais harmoniosa, né? E não é à toa que o nosso propósito, o nosso norte, ele é o topo da pirâmide, né? Porque se ele fosse ali só uma partezinha pequenininha, talvez nada teria tanta conexão para nossa vida, né? Então, o norte, esse propósito, essa autoconsciência, ela está no topo da nossa pirâmide porque a gente entende dentro da Lumen Academy que se a gente não tem muito bem definido o nosso norte, onde nós queremos chegar, muitas das outras ações que a gente possa tentar aplicar no nosso dia não faz tão sentido quanto. Então, por esse motivo que a gente olha e enxerga que o propósito, a autoconsciência, esse nosso norte tem que ser o topo das nossas ações ali, a primeira etapa dessa nossa tomada de consciência. Então, seria onde nós investimos mais tempo, né? Mais energia, porque é onde vai gerar, isso aí vai gerar o resultado que a gente almeja, né, Nelson? Exatamente, deveria ser assim, né? Mas a gente sabe que na vida como ela é, nem sempre é assim, né, Márcio? A gente sabe que é muito mais prazeroso executar, ter resultados rápidos, mas essa etapa ela é vital para a gente conseguir fazer com que o processo seja contínuo e as nossas ações façam mais sentido no nosso dia a dia, né? Porque de nada adianta sair fazendo sem saber exatamente o porquê daquilo, né? E agora, Carol, dado que a gente falou de propósito, autoconsciência, como é que tudo isso se conecta com o segundo nível, que é liderança? Por que a gente falou aqui, né, tanto você quanto o Nelson já falaram da questão de ter esse nível de consciência alto. Por que o segundo nível, liderança?
Márcio, eu acredito que o líder, ele é em grande parte responsável por trazer esse sentido para a equipe dele em todas as organizações, né? Se eu não começo pelo porquê, com tudo que eu trago para a minha equipe, eu perco uma grande oportunidade de gerar sentido, né? Se eu falar de qualquer projeto, se eu não estou inserindo ele, né, numa estratégia maior de uma companhia, eu estou falando do como e eu não estou falando do porquê. Se eu começo pelo porquê, eu falo, olha, nossa missão maior é essa, nossa prioridade esse ano é essa, e por isso que a nossa equipe tem essa relevância específica aqui para fazer isso aqui acontecer. Dessa forma, as pessoas entendem a importância daquilo que elas estão fazendo e elas entendem o porquê daquilo, né? E, por outro lado, eu acho que quando o líder tem esse exemplo, as pessoas também da equipe ou pares desse líder podem trazer para ele também, começar pelo porquê na própria linguagem. A gente vê isso muito do líder começando um feedback, por exemplo, pelo como, né? Olha, você tem que melhorar isso, 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 e você está de parabéns por causa disso, 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 né? Seja qual for o formato do feedback, infelizmente raro a gente ver um líder começar pelo porquê, né? E isso sim é que gera essa noção de impacto e também de benefício. Eu posso começar um feedback falando, olha, Márcio, a gente está aqui conversando sobre isso porque eu sei que é importante para a tua carreira, o teu crescimento para em até 3 anos você virar gestor. Aqui na companhia também a sua função é super importante, porque a gente quer chegar aqui, aqui e aqui e você faz parte disso. Então, vamos falar sobre o seu desenvolvimento? Eu estou aqui para te ajudar. Quando a gente começa pelo porquê, faz toda a diferença entre o quanto que eu vejo benefício naquilo, o quanto que eu entendo o impacto, o quanto que eu tenho clareza de qual é o motivo da gente estar tendo aquela conversa, seja ela sobre estratégia, desenvolvimento ou repriorização, sobre o que for. Então, eu acredito que é o líder que tem esse grande papel na organização. Nelson, quer comentar alguma coisa em relação à liderança? Porque eu sei que você tem trabalhado aí em diversos clientes, né? A nível de liderança, em todos os níveis de liderança, seja liderança mais sênior, diretores, superintendentes. Olha, Márcio, tem um famoso conto, né? Que se diz no mundo corporativo que as pessoas, elas deixam a organização não por conta da cultura, na sua grande maioria das vezes, né? Não deixam as organizações por conta da cultura da empresa ou por conta da empresa em si, mas sim por conta da liderança, né? A liderança, ela tem um papel vital ali na parte de desenvolvimento de pessoas, na parte de ações estratégicas e efetivas. E quando a gente fala de liderança, a gente fala de resultados, a gente fala de pessoas, a gente fala de crescimento. E muitas pessoas, vocês possivelmente que estão ouvindo aqui a gente, devem lembrar logo de cara quando fala de liderança algum gestor que marcou muito a carreira de maneira positiva e também muito a carreira de uma maneira não tão positiva assim, né? A gente sempre associa a liderança como aquela pessoa que de fato tem um papel importante na nossa rotina, no nosso dia a dia. E quando a gente fala de liderança, a gente fala de desenvolvimento, e é ali um grande norte que nós seguimos dentro da Lumen Academy, que é esse desenvolvimento também da liderança. Quando nós construímos uma equipe, nós construímos uma empresa com bons líderes capazes de desenvolver pessoas, capazes de se comunicar de maneira assertiva e até mesmo líderes que têm ali um norte, um propósito muito bem definido, as ações das empresas são ainda mais efetivas. O desenvolvimento das pessoas é mais efetivo. Então, quando a gente fala de liderança, a gente fala exatamente nessa engrenagem vital no mundo corporativo, que é o desenvolvimento de bons líderes. Líderes fracos geram ali um resultado fraco. Líderes fortes geram um resultado muito melhor, muito mais forte. Então, quando a gente fala de liderança, a gente fala exatamente de líderes capazes ali de ter um pensamento mais de gestão, não tão operacional, porque a gente sabe hoje em dia que muitos líderes ainda estão focados em só operar e não ter a gestão de pessoas.
Então, como que a gente pode criar esse desenvolvimento de líderes capazes de se comunicar de maneira assertiva, de enxergar o liderado não como uma peça, e sim como uma pessoa que tem também suas necessidades, seus objetivos, e conseguir ali cada vez mais engajar pessoas, motivar pessoas e desenvolver pessoas dentro da jornada deles. Então, a gente vê isso como uma peça muito forte dentro do nosso contexto da Lumen Academy, onde a gente vê que o desenvolvimento de bons líderes é vital para qualquer organização. Seja ela pequena, seja ela uma empresa de uma pessoa só, ou até mesmo uma empresa de 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas. Bons líderes são fundamentais dentro do nosso contexto atual. E eles precisam muito, né, como você e a Carol mesmo já falaram, né, da base da pirâmide, que é o propósito e essa autoconsciência, né? Porque se eu quero ser um bom líder, né, como vocês mesmos falaram, eu preciso ter consciência de quem eu sou e para onde eu vou. Isso leva a gente para o terceiro nível da pirâmide, que é efetividade. Eu tenho uma pergunta para você, Nelson, que, como vocês já falaram sobre propósito, autoconsciência, liderança, aqui o terceiro nível da pirâmide, vocês colocam aqui efetividade. E eu me pergunto muito, né, por que não produtividade, por que não gestão do tempo, por que isso daí? Porque a maioria das pessoas, né, no dia a dia não tem tempo. Então, para quê? Para liderar os outros. Se nós formos fazer uma pesquisa, possivelmente a maioria dos gestores falam que eles não têm tempo. Em casa também. E depois também para criar esse propósito, visão de longo prazo, eu não tenho tempo para isso. Eu tenho que estar no dia a dia ali, ó, realmente apagando incêndio. Então, me fala um pouco mais sobre isso. Márcio, é engraçado que enquanto você foi falando, eu fui pensando em algumas situações e existe muito um conceito de que dinheiro não é o que move mais as pessoas, né? Porque se você dá uma gratificação, uma bonificação, um aumento para uma pessoa, daqui 2, 3 meses, aquele aumento que ela teve já vai ser algo natural para ela, algo de rotina para ela. Então, consequentemente, ela já vê a necessidade, já começa a pensar, poxa, já tenho que pensar logo no meu próximo aumento, né? Tempo é igualzinho. Quanto mais tempo a gente começa a ter disponível, parece que maior vai ser a sensação de que a gente está faltando tempo, que está precisando de mais tempo. E se a gente começa a ver ao longo de toda a história, né? A tecnologia nos trouxe uma facilidade, um ganho de tempo absurdo, só que a sensação que a gente tem hoje é que falta ainda menos tempo no nosso dia a dia, né? É só a gente ver antigamente, né? Não precisa ir muito longe, né? Até 10 anos atrás, a gente se comunicava de uma maneira onde a ligação era vital, você tinha que ligar para a pessoa ou mandar um SMS. E o SMS, normalmente, ele ia cortado porque tinha um limitador de caracteres, então não dava para a gente mandar uma única mensagem, né? Ia várias mensagens, tudo picotada para a pessoa, que ela tinha que montar um quebra-cabeça da mensagem, né? Hoje em dia, você manda um áudio para a pessoa. O seu áudio, você manda, ela ainda tem a capacidade, se o áudio for 4 minutos, acelerar vezes 2 para ela poder escutar o áudio de 4 em 2. Então, se a gente começa a ver tempo, a gente começa a ganhar muito mais tempo com a tecnologia. Só que, à medida que a gente ganha tempo, a gente começa a colocar outras coisas que vão, de uma certa maneira, completando esse tempo extra que a gente ganha. Só que não necessariamente esse tempo extra que a gente ganha é completado de coisas que vão, de fato, trazer o resultado que a gente quer. Por isso que quando a gente fala de produtividade em si, ser produtivo, todo mundo é muito produtivo. Nós 3 somos produtivos, assim como todas as pessoas que estão nos ouvindo são muito produtivas. Todas elas devem repor esse tempinho extra que elas têm com um monte de coisa. Pode ser fazendo algo gigantesco para algum projeto, ou pode ser simplesmente vendo a timeline do Instagram, vendo a dancinha nova do TikTok, né, a nova trend do momento, né? Você pode estar fazendo o que for. Você está gerando um resultado. Pode ser que esse resultado não seja o que você quer, mas é o resultado que você tem. Por isso que quando a gente traz dentro da pirâmide a efetividade, exatamente pensando o seguinte: qual que é o impacto que eu estou gerando com tudo aquilo que eu faço? Eu faço muita coisa, seja ali no trabalho, seja na minha vida pessoal, mas qual que é a efetividade? A gente na Lumen Academy, a gente gosta de falar um termo que é a qualidade do nosso sim.
Qual é a qualidade do meu sim para as coisas que eu estou fazendo? De fato, aquele sim que eu dei naquele meu projeto, naquele meu propósito, naquele meu norte, ele está sendo um sim de alta qualidade ou eu estou enchendo esse tempo extra que eu tenho com um monte de baboseira, um monte de relevância que não está me levando para aquela direção? Por isso que quando a gente traz a efetividade, é exatamente a efetividade das nossas ações. Seja da maneira que eu conduzo o meu dia a dia, o meu planejamento, as minhas tarefas, os meus projetos, ou até mesmo a maneira que eu sou efetivo comercialmente falando. Para muitos vendedores aqui, que possivelmente participem aqui junto com a gente, deve pensar, poxa, aqui eu tenho que fazer um montão de contato, eu tenho que fazer um monte de coisa, eu tenho que, como diz, né, aquela famosa frase, eu tenho que tomar 10 nãos para poder ter um sim. Meu amigo, se você tem que ter 10 nãos para ter um sim, talvez você não está sendo efetivo nessa sua ação. Você está sendo produtivo pra caramba, mas não está pensando na qualidade daquela sua oferta, da qualidade daquela sua abordagem. Então você vai fazer em escala. E quanto mais coisas em escala a gente tenta fazer, menor vai ser a sensação ali de, putz, eu tô tendo tempo sobrando, eu tô tendo tempo de qualidade aqui no meu dia a dia. Por isso que a gente traz muito esse contexto de efetividade exatamente para a gente pensar qual que é a qualidade do sim que eu tô dando para o meu tempo disponível. Quando eu tô ali com o meu cliente, quando eu tô aqui no meu projeto, quando eu tô aqui gravando junto com as pessoas que estão aqui comigo, qual que é a qualidade do sim que eu tô dando para esse momento? Talvez muitas pessoas até na vida pessoal, né, tem aquela sensação que fala, nossa, eu não tenho tempo para passar com meu filho, com a minha filha, com minha esposa, meu marido, enfim, com a pessoa que você gosta de estar no seu dia a dia. Faz só essa análise. Quando eu estou junto com essa pessoa, qual que é a qualidade do sim que eu dou para estar presente para aquela pessoa? Será que eu estou junto, mas ao mesmo tempo estou mexendo no celular, vendo outras coisas, e a pessoa está falando, e até tem um conceito que as pessoas usam para os homens, né? Que fala que o homem está na caixa do nada, né? Que ele está naquela caixa onde tudo que acontece ao redor é ignorado, né? Pensa, começa a analisar, porque se a efetividade está em baixa na sua vida, possivelmente você ali não está gerando o impacto que você quer. Por isso que quando a gente fala dentro da Lumen Academy de efetividade, é exatamente isso, o bom aproveitamento do seu tempo, a qualidade do sim que você dá para suas ações. E se a nossa qualidade do sim está baixa, aquilo que a gente tem como propósito, isso não vai passar de um sonho, né, Carol? A gente vai olhar para aquilo e vai falar, poxa, quero muito aquilo. Ah, pena que está muito distante, eu não tenho tempo. Então, se você não tem tempo, possivelmente você não vai chegar tão perto daquele caminho, daquele norte que você quer alcançar. Carol, quer complementar aí o Nelson, porque tem bastante coisa, né? Você falou do propósito, da autoconsciência, falamos também da liderança, e agora vem essa questão da efetividade que o Nelson falou muito bem aqui, tá? Que é produtividade mais efetividade. Porque o que realmente importa na nossa produtividade é gerar um impacto que a gente quer em nós e nos outros. Por favor, fale um pouquinho mais sobre essa questão da qualidade do sim, que eu acho que é diferente aí, viu, Nelson? Márcio, eu acho que se a gente for usar a metáfora do carro e do norte de novo, né, a gente pode pegar quando a gente fala de efetividade, eu posso pegar muitos caminhos para chegar em algum lugar, né? Eu posso, inclusive, pegar um caminho, falar que o pneu furou, me esquecer, para onde mesmo que eu estou indo, hein? Dizer que eu estou tendo muito trabalho, mas que não consigo chegar em algum lugar. E eu acho que a efetividade tem a ver com isso. Eu tenho claro qual é o norte, mas eu vou escolher o trajeto certo, aquele que não tem muita curva desnecessária, sem ficar pegando o retorno errado, né? Eu acho que a efetividade é isso, é a mesma coisa, não adianta eu ter o norte claro, não adianta eu tô com o carro ali motivado, né, cheio da gasolina, mas eu tô pegando um caminho cheio de rodopios desnecessários. O negócio é eu pegar qual é a minha linha reta entre aonde eu tô e aonde eu quero chegar, para ter uma produtividade do caminho certo, né? Isso leva a gente para o último nível da pirâmide, que é a comunicação, e está conectado muito. Dentro da Lumen Academy, nós temos um programa chamado Conversas que Conectam. E uma das coisas que nós falamos dentro desse treinamento, e se eu não me engano, tá, Carol, você me ajuda aqui, tem uma pesquisa da Harvard que fala que nós nos comunicamos, né, tão mal. Por quê? Porque nós não temos tempo.
E tempo está conectado com os 3 níveis da pirâmide. Então, eu não tenho tempo para liderar, eu não tenho tempo para dar coach para as pessoas, eu não tenho tempo para fazer um ato de empatia, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Isso vem, né, por última instância, a gerar a comunicação que nós temos, né? Então, por favor, fale um pouco mais para a gente por que comunicação. Márcio, eu acho que isso que você falou é interessante. O eu não tenho tempo, quando a gente fala de comunicação, e de qualquer outra coisa na vida, né, como o Nelson trouxe, tem a ver com intenção, ou da importância que eu dou para aquilo. A brincadeira que eu faço é, se eu te falar agora que você ganhou um bilhete da loteria premiado, você vai me falar, mas eu não estou com tempo de ir lá descontar o prêmio? Nunca, né? Você vai largar tudo que você está fazendo, bora lá pegar o prêmio. Ou seja, mesmo que eu te falar, não, Márcio, mas você vai ter que ir para o Paraná, entendeu? Tá, agora eu vou, não tem problema, eu largo tudo que eu estou fazendo e eu vou. Então, é uma questão de prioridade e importância. E quando a gente fala de comunicação, de novo, eu acho que a gente sempre fala muito sobre técnica de comunicação. A gente vê técnica de comunicação por todos os lados, no YouTube, no Instagram, até em treinamentos, né, também a gente vê. E eu acho que o nosso diferencial é que a gente traz a importância da comunicação e para que eu possa entender qual a diferença que tem na minha vida eu me comunicar melhor ou não, né? Que também tem a ver com o porquê do tema, mas o nosso treinamento se chama Conversas que Conectam, não à toa, porque é como se a gente conseguisse trazer um Wi-Fi para pessoas que estão unidas para um norte comum, né? Eu poderia até dizer, não, Carol, mas eu não preciso dos outros. Eu me comunico comigo mesmo e está tudo certo. E aí a pergunta que eu faço é, ok, eu quero que alguém me dê aqui um exemplo de algum objetivo importante, realmente importante na vida, seja pessoal, seja profissional, que você consiga absolutamente sozinho. Duvido que alguém consiga me trazer um, né? Então, por isso que é tão importante a gente se conectar com o outro. Não é só quando, porque eu sou amigo ou porque eu tenho uma afinidade. Não, porque no final das contas a gente tem essa interdependência. E quando a gente fala de uma organização onde as pessoas não se conectam, é a mesma coisa que a gente ter computadores aí cheios de conteúdo, com um potencial, né, um equipamento incrível, mas sem internet. Não adianta nada, né? A gente precisa dessa troca para passar informações, para melhorar potencial, para o que for que a gente tenha como um objetivo comum. Então, a comunicação tem esse potencial de unir as pessoas para um objetivo comum, ao invés de a gente ficar batendo cabeça, né? Porque a gente sabe que tem uma outra metáfora que é a do barco, que eu gosto, e também dá para usar o norte, que a gente está trazendo aqui, dá para usar a efetividade, né? Se está todo mundo dentro do mesmo barco, sabe para onde está indo, está todo mundo usando ali toda a sua energia e potencial para remar. Mas se no meio do caminho a gente começar a dar com remo na cara do coleguinha por falta de comunicação, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E quando a gente tem essa falta de conexão, acaba acontecendo isso, né? A gente não tem essa conexão emocional, não tem essa vontade, intenção de trabalhar junto, de se apoiar e de alcançar sucesso como um grupo, né? E tem um ponto, né, Carol, só complementando, Márcio, o que a Carol trouxe, né, que quando a gente se fecha na nossa bolha e a gente esquece de se comunicar e se conectar com as pessoas, a gente tem uma falsa impressão de que tudo tá indo muito bem, né? Porque, poxa, eu tô aqui na minha, tô fazendo as minhas coisas, tô ali executando as minhas atividades ali da maneira que eu sempre achei que é ideal. Mas será que o que você está fazendo de fato é o melhor caminho? Será que o que você executa, o resultado que você traz de fato é o potencial máximo que você poderia? E quando a gente fala de comunicação, é exatamente a gente abrir essa via onde a gente vai conseguir perceber a realidade que a gente mais precisa reconhecer na maioria das vezes. Porque se eu não me comunico com as pessoas que trabalham comigo ou eu fico guardando tudo aquilo para dentro de mim, porque, cara, para que eu vou perder meu tempo falando com os outros? A gente perde uma oportunidade de ouro de poder se desenvolver e ajudar a outra pessoa a se desenvolver, né? Até eu brinco bastante com o pessoal durante o treinamento e já
cheguei a compartilhar em um dos artigos da Lumen Academy, que é a questão da pedrinha no sapato, né? Quando a gente não se comunica com as pessoas, a gente vai guardando um montão de pedrinha dentro do nosso sapato. Como se fosse aquela pedrinha, aquele grãozinho de areia que entra no nosso tênis quando a gente está andando na rua, e que a gente está andando no começo, a gente até consegue andar numa boa ali e fala, nossa, entrou uma pedra, né? Entrou um negócio no meu tênis. Só que com o passar do tempo, aquela pedra ela começa a tritar tanto, desgastar tanto, que começa a ferir, começa a machucar. E você vê a necessidade de jogar tudo para fora. E quando você coloca essa sensação de jogar tudo para fora, nem sempre você comunica, você esbraveja, você joga a culpa em quem você quer jogar, porque você não teve a coragem de parar por um momento e tirar aquela pedrinha, né? Se conectar com a pessoa, ter o mindset on, né? De estar aberto com a pessoa e entender que ela também tem lá suas necessidades, seus objetivos, que pode ser que naquele momento se conflitou com o seu e faz parte, tá tudo bem, né? Não necessariamente 100% do tempo a gente vai estar sempre 100% alinhado. E a comunicação, ela é vital para poder gerar bons relacionamentos, gerar bons resultados e te dar sempre aquela sensação e aquela clareza de que qual é a realidade que você está vivenciando. Será que o seu resultado, com certeza, é tão bom quanto você acha? Ou você ali pode algo a mais, né? Você pode melhorar algo a mais dentro do seu dia a dia de equipe, seja no seu resultado da vida pessoal, seja no seu resultado da vida profissional. A comunicação é como a gente, só relembrando lá a história, né, da Torre de Babel, né? Qual foi o castigo imposto para a Torre de Babel, né? Foi que cada pessoa falasse uma língua diferente, exatamente para eles não se comunicarem. Por isso, quando a gente não se comunica, a gente está entrando nesse castigo da Torre de Babel, né? Como se a gente ali não tivesse o direito de se conectar com as pessoas. Por isso, a necessidade da gente estar sempre comunicando, se conectando e entendendo o que eu fiz, o que gerou de incômodo, de impacto para você e vice-versa. A gente troca, a gente cresce, a gente se desenvolve juntos. A comunicação nos dá essa possibilidade, esse crescimento conjunto, né? Esse crescimento em equipe, entre pessoas, né? E tem uma coisa bem interessante aí, Nelson, você falando, né, da pedrinha no sapato, mas creio que para alguns aqui que estão ouvindo o nosso podcast, vai ressoar muito bem, né? Assim, quantas vezes no nosso dia a dia a gente fala assim, bacana, né? Mas o problema foi que o outro colocou a pedrinha no meu sapato, né? É tipo, e aí conecto com uma outra questão que a gente faz aqui dentro do nível de comunicação, que é vendas, né? Aí você fala assim, mas peraí, por que vendas em comunicação e o que tem a ver vendas com pedrinha no sapato? E aí é só questionar quem é de vendas, né? Bora bater meta, né? E por que muitas vezes a gente não bate meta? Por causa da comunicação, né? Fala um pouco mais sobre isso aí, Nelson. Olha, Márcio, tem uma frase que é muito usada no nosso dia a dia corporativo, né? Possivelmente a Carol já escutou bastante, você já escutou bastante, que é aquela máxima que fala assim, trate o outro como você gostaria de ser tratado, né? Para mim, isso é a maior besteira do mundo, tá? Eu falo com toda a propriedade porque eu já tratei muitas pessoas do jeito que eu gostaria de ser tratado. E eu via muitas pessoas saírem chorando ali da situação e eu não entendi. Eu achava que era mimimi, né? Falar, pô, mas eu só fui direto, eu só falei pra pessoa que precisava falar. Que frescura, né? Por que a pessoa tá chorando, né? Tá chorando porque eu não soube me comunicar com as pessoas, né? Eu não soube criar essa empatia, essa conexão, né? E só depois de apanhar muito que eu entendi o que isso significava, o impacto que ele gerava nos meus resultados, né? E isso mostra, eu não era uma pessoa de baixa performance, eu era uma pessoa de alta performance, só que eu era um trator que passava por cima de todo mundo lá na minha comunicação. Era a famosa patinha de elefante, né? Que é sutil, né? Delicada, né? E acabava macetando os outros que estavam junto comigo, né? E quando a gente fala dessa comunicação, dessa pedrinha no sapato, dessa questão de falar, poxa, é o outro, não sei o quê, a gente, dentro da nossa jornada, a gente tem a possibilidade da gente ficar de fato nesse vitimismo, né? Ou como nós chamamos dentro de um dos nossos programas, o tal do jogo da culpa, né?
eu posso jogar esse jogo da culpa e ele é gostoso, né? Afinal de contas, eu tô tirando a responsabilidade das minhas costas e colocando na Carol. Poxa, se a Carol se comunicasse direito comigo, o meu resultado seria muito melhor, né? Só que, e aí, e você? O que você pode fazer de diferente? O que está ao seu alcance? O que você tem ali como protagonista, como você gostaria de ser ou como você é, que pode fazer de diferente para mudar essa situação? Tem um conceito que a gente usa muito na Lumen Academy que se chama a mudança ela começa de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Então pensa, qual que é a mudança que pode começar de dentro de você para daí sim ressoar fora de você? Será que são os seus clientes mesmo que não querem comprar de você porque o mercado tá ruim, porque a economia tá lá uma porcaria, não sei o que, aquela desculpa, aquele jogo da culpa que você usa no seu dia a dia? Ou será que é porque você não está conseguindo se comunicar com as pessoas de maneira efetiva? Você quer fazer exatamente do jeito que você gosta de ser tratado junto com essas pessoas? Ou você está tentando entender qual que é o jeitão dessas pessoas? O que conecta melhor? O que ressoa melhor? Como o Márcio bem colocou lá, o ressoar, né? Ressoar é como se você estivesse criando aquela sintonia com a pessoa. Sabe aquela TV de tubo antiga que você tinha na sua casa, que tinha que ficar mexendo no disquinho para sintonizar ali o canal, né? Para quem é da geração mais nova, deve estar passando bem longe disso. Eu me lembro quando era pequeno lá em casa, tinha aquela TVzona de madeira que você tinha que ficar, era uma bolinha bem pequenininha dentro da TV que você tinha que ficar mexendo mais pro lado direito, mais pro lado esquerdo para poder criar essa sintonia. Será que você está conseguindo criar essa sintonia com as pessoas que você está conversando? Ou você simplesmente está falando, meu, e aí, vamos aí, não sei o que e tal, não sei o que. Ter essa sintonia, essa conexão com as pessoas é o que vai te gerar essa comunicação, esse retorno, né? Muitas pessoas querem ir no como, e aí conecto com o que a Carol falou lá no começo do propósito, né? Quer chegar logo no como, quer chegar lá, meu, tem que fazer assim, tem que fazer assado, não sei o quê, mas não tenta entender e se conectar com a pessoa, né? Não tenta entender e conhecer aquela pessoa. Porque quando você conhece, você entende, você cria essa sintonia com a pessoa, a imagem fica muito mais nítida. Você começa a perceber coisas que você não percebe quando você está nesse modo ação, esse modo como de ser, né? E ter essa conexão, essa troca é muito mais harmoniosa e muito mais efetiva do que simplesmente querer fazer tudo do jeitão que você acha que é o jeitão mais certo de se fazer as coisas, né? E algumas vezes isso parece mais efetivo, como você mesmo falou, né? No dia a dia. Só que, e aí convido a Carol para falar um pouco mais. Só que a gente não tem tempo, né, Márcio, para poder fazer essas conversas, né? Exato, né? A gente não tem tempo para essas conversas, a gente não tem tempo para dar atenção para o que realmente é necessário, né? E aí passo a bola para você, Carol, porque você é uma especialista em comunicação e fala mais para a gente dessa questão do vitimismo, porque o que a gente escuta muito é legal, bonitinho falar, etc. Mas e aí? Quando tem um termo em inglês que é muito legal, que é when the rubber meets the road, a gente vê realmente como as coisas são, né? Quando o pneu encosta no chão, a gente vê a aderência dele, né? E aqui a mesma coisa, porque falar é bonito, mas o que a gente precisa fazer no nosso dia a dia para ter essa comunicação e ter essa performance conectado nesses 4 níveis da pirâmide aí, Carol? Márcio, eu acho que o que une essa questão da efetividade da vitimização, né? De novo, até para comunicação eu preciso entender o que eu ganho com isso. Eu não mudo nada na minha vida se eu não entender o que eu ganho com isso, né? Acontece que a gente tem um mito de que comunicar bem é aquela coisa de ser fofo e de ser gentil e da empatia. Mas e não é bem isso, por aí. Carol. Bom, tem isso também, mas não é bem por aí, né? Se eu estou querendo uma efetividade em qualquer objetivo, né? Um desafio pessoal, profissional, e eu entendo que eu preciso do outro, se eu acho que o outro é o problema, eu tenho um problema ainda maior, né? Porque eu mudo o outro, eu não mudo o outro. Então, eu tenho um problema sem solução quando eu entro no jogo da culpa, né? Eu sou a vítima, eu tô atacando o outro, né? E a gente pode fazer isso em termos de postura ou em termos de comunicação, né? Meu insucesso é porque fulano não fez, é porque fulano fez demais, fulano fez de menos. E tá bom, aí eu fico muito lá confortável, eu me sinto bem,
mas eu não sou bom, né, no que eu preciso fazer para o meu resultado, para o nosso resultado. Então, quando eu estou como vítima ou estou atacando alguém, eu tenho um grande problema. Eu não tenho solução, porque eu não vou mudar esse outro alguém. E a comunicação, ela entra como essa ponte, aonde eu consigo, então, ok, eu preciso trabalhar junto dessa pessoa para a gente atingir um objetivo comum. Como que eu vou fazer isso? Perguntando para o outro, entendendo o outro, lendo o outro, a tal da empatia, né? Acho que a empatia tem a ver com eu simplesmente aceitar que eu não vou sentir igual ao outro e que a gente vai sentir diferente e que eu vou tentar entender qual é a caixinha aí do outro, né? Para que eu possa adaptar, como o Nelson falou, sintonizar a minha linguagem, a minha atitude. Mas se eu estiver partindo sempre daquele lugar onde eu estou acusando ou defendendo, eu nunca vou conseguir solucionar nada, né? Eu vou ser, na verdade, zero efetivo. É a estratégia pior do mundo para eu chegar a qualquer lugar é quando eu fico como vítima ou quando eu ataco, né? E na comunicação é igual. A comunicação é a única coisa que me permite, de fato, entender qual é o ponto de vista do outro para a gente chegar a algum lugar, né? Perfeito, Carol. Pessoal, para vocês que estão ouvindo a gente aqui, então, essa pirâmide, para deixar bem claro, ela tem na base propósito e autoconsciência. No segundo nível tem a liderança. No terceiro nível tem a efetividade. E no último nível tem a questão da comunicação, como muito bem foi falado aí nesses minutos com a Carol e com o Nelson. Queria convidar agora tanto o Nelson aí quanto a Carol para deixarem aí as últimas considerações, mas eu gostaria de algo específico, do jeito que a Lumen Academy gosta de fazer as coisas. Se vocês pudessem deixar uma dica, e podem, qual seria essa dica super prática para a gente aplicar isso em qualquer nível da vida? Nelson. Olha, se eu pudesse deixar uma dica super prática, eu falaria para você acessar lumenacademy.com, manda lá contato, manda seu nome, telefone e e-mail, que a gente entra em contato e te ajuda no seu desenvolvimento. Super fácil, conte com a gente. Brincadeira. Bom, pensando numa dica prática, a primeira coisa que a gente tem que começar é analisando ali como que nós estamos dentro desses 4 aspectos, né? Será que eu tenho muito claro ali qual que é o meu norte? E se você tiver esse norte, faz essa análise e fala, poxa, desses outros 3 níveis, qual nível eu vejo que está sendo ali o meu principal gap? Comunicação, efetividade, liderança? O que eu posso e devo me desenvolver primeiro ali? Como que eu posso startar todo esse processo? E vai ser um prazer muito grande poder contar com você aqui dentro dessa nossa jornada do nosso Lumen Academy Podcast, poder trazer dicas práticas para vocês. Então compartilha com a gente assim, qual que é a sua principal dor, qual que é a sua principal pedrinha no sapato aí que tá te incomodando, cara. Fala pra gente, deixa pra gente, porque vai ser um prazer muito grande pra gente poder ajudá-lo e apoiá-lo nesse seu desenvolvimento. Mas tudo isso começa tendo essa tomada de consciência. Quais desses níveis eu vejo que hoje é meu principal gap? E a partir desse momento que você entende, começar a pensar quais ações eu posso começar a tomar. O que de diferente eu posso fazer do que eu já estou fazendo hoje para poder chegar e alcançar uma performance maior dentro dessa esfera. E aí sim, começar a tomar as ações, pensar no como. Porque se você sair fazendo só por fazer, talvez daqui uma semana você já pare de fazer isso. O famoso voo galinha, sabe? Dá aquele pulo, bate asa, na hora que você vai ver, o gás acabou e você caiu de novo lá embaixo. Então, começa entendendo, começa apoiando e traçando quais serão as suas ações e o porquê de fazer todas essas ações, o impacto que ela pode gerar no seu dia a dia. Eu acho que a minha dica está muito ligada a isso que o Nelson falou, para a gente ter a noção do impacto, né? Que impacto eu quero ter, começar aí, que nem a nossa pirâmide, né? Eu acho que é bem no caminho que o Nelson disse. Se eu pegar essa pirâmide, olhar minha vida pessoal e profissional, né? Que impacto que eu quero ter, o que eu quero, qual a minha contribuição pessoal, ou dentro de casa, ou no trabalho, ou com a minha equipe. E depois, sim, eu ter esse olhar de o que está faltando, onde eu quero melhorar aqui, né? Eu estou sendo um bom líder, seja como chefe, como gestor, como mãe, pai, marido, mulher, o que for, né?
eu sei como fazer isso, e de fato eu estou me conectando a todas as pessoas com quem eu quero fazer isso, né? Que aí a gente finaliza aí nessa questão da comunicação, que tem muito a ver mais com colaboração do que a forma que a gente fala, né? Então eu acho que essa é uma ótima dica. Primeiro começar pelo impacto e depois ver se eu estou realmente conectado com as pessoas ao meu redor. Perfeito, obrigado aí, Nelson, obrigado, Carol, o nosso primeiro Lumen Academy podcast, justamente para nós falarmos um pouquinho mais do que é essa transformação com propósito, para que nós consigamos, no nosso dia a dia, fazer uma coisa, ganhar o jogo da vida. Porque no final da nossa vida, o que realmente importa, né, é se a gente ganha o jogo da vida. Muitos outros jogos tem por aí, mas o jogo da vida é o jogo da felicidade. E é isso que nós queremos criar com essa pirâmide. Transformação com propósito, para que as pessoas e nós consigamos ganhar o jogo da vida sempre. É isso, gente, e até o próximo episódio.